A grande esfinge de Gizé tem agraciado nosso globo por mais de 4.500 anos. Essa monumental estrutura egípcia antiga, que consiste no corpo de um leão e na cabeça de um ser humano, tem fascinado a humanidade por inúmeros séculos. Embora a esfinge seja sem dúvida uma das estruturas mais famosas da história, essa estrutura antiga ainda guarda muitos mistérios por resolver até os dias de hoje. Qual o propósito que esse colosso de pedra uma vez serviu? Como a estátua, que tem mais de 70 metros de comprimento, mudou ao longo do tempo? E que segredos não descobertos poderiam estar adormecidos dentro da grande esfinge de Gizé por centenas de anos? Hoje, nós vamos começar nossa busca por respostas. Antes de começarmos, lembre-se de apertar o botão de gostei e tocar o sino de notificação para mais vídeos. Além disso, fique por aqui até o final para aprender algo sobre a esfinge que garantimos que você nunca ouviu antes. Uma cidade sobre a esfinge? Em 1935, o interesse arqueológico nos antigos sítios egípcios era muito alto, já que muitos segredos incontáveis dessa misteriosa cidade ainda estavam por descobrir. Naquele momento, nem 15 anos atrás, o explorador britânico Howard Carter havia encontrado o túmulo do lendário rei Tutankhamon, que havia estado escondido da visão do homem moderno por mais de 3.000 anos. Alguns anos depois, o mundo dos arqueólogos foi abalado por outra notícia não menos espetacular. Rumores se espalharam de que alguns pesquisadores haviam encontrado os restos de uma cidade milenar, antes completamente desconhecida, abaixo das areias do deserto do Planalto de Gizé. Enquanto as reportagens sensacionais foram inicialmente impressas em uma grande variedade de jornais ao redor do mundo, o interesse público nessa descoberta revolucionária terminou misteriosa e repentinamente logo em seguida. Parecia que a atenção dos egiptólogos tinha subitamente voltado aos túmulos reais honrados pelo tempo e seus preciosos tesouros. Da perspectiva atual, surge a questão de por que um achado tão importante, como o de uma cidade subterrânea de 4.000 anos de idade, caiu tanto em segundo plano praticamente da noite para o dia. Particularmente explosivo foi o fato de que o acesso ao vilarejo no subsolo é dito ter estado dentro da mundialmente famosa esfinge. Se esse relatório acabou sendo um segredo revelado ou um conto de fadas inventado, ainda é um assunto de debates acalorados até hoje. O que é certo é que a existência de tal túnel, que leva a uma cidade secreta, tem sido muitas vezes categoricamente negada pelas autoridades. Por outro lado, há muitas fotos que aparentemente mostram que o corpo da esfinge está repleto de eixos e câmeras misteriosas. Quando perguntadas, as autoridades oficiais sempre apontam que simplesmente não é possível olhar essas passagens misteriosas, porque elas ou estão enterradas ou cheias de água. De fato, algumas perfurações exploratórias foram realizadas no passado no leito da esfinge, para verificar se existe uma estrutura subterrânea previamente desconhecida embaixo da estátua. Entretanto, como a autoridade egípcia de antiguidades temia que a estrutura milenar pudesse ser severamente danificada no decorrer deste trabalho, a perfuração exploratória adicional foi rapidamente proibida. No entanto, devemos mencionar um estranho segredo que parece ter escapado da mente de muitas pessoas. De acordo com o youtuber Bright Insight, ele acredita que havia um eixo que estava localizado na cabeça da grande esfinge, que provavelmente levava para baixo dentro da estátua. Se isto for verdade, este poço também poderia ter servido como uma entrada para a cidade subterrânea. O youtuber, que revelou pilhas de informações sobre o Antigo Egito e outros sítios arqueológicos nos últimos anos, explica que fotos aéreas do início do século XIX mostram o que parece ser um eixo na cabeça da esfinge. No entanto, fotos mais recentes mostram o que parece ser um buraco que foi coberto com concreto. Se isso for verdade, as implicações de tal descoberta podem ser de fora deste mundo. Se, por exemplo, soubéssemos que o suposto buraco agora foi coberto, isso essencialmente provaria que o governo egípcio está participando de uma operação enorme de fachada. Embora essa seja uma sugestão bastante grandiosa, coisas mais estranhas certamente já aconteceram. Afinal, por muitos anos tem sido alegado que as pirâmides serviram como túmulos para os líderes ricos do Egito. No entanto, nenhuma dessas múmias jamais foi localizada dentro das pirâmides. Na verdade, não há qualquer evidência de que as pirâmides serviram como câmeras de sepultamento. Este parece ter sido um mito que os historiadores cunharam ao longo do tempo. Portanto, tudo é tecnicamente possível no mundo da história do Egito.
representações enigmáticas. Uma das pistas mais importantes que apontam para uma entrada secreta na esfinge, com um destino desconhecido, é um desenho no final do século XVIII. Na imagem correspondente, a cabeça da estátua colossal é claramente decorada com um buraco, da qual até mesmo um homem é retirado, mas mesmo os defensores mais convictos da teoria da cidade subterrânea acham difícil citar um simples esboço como uma evidência incontestável. Por outro lado, uma fotografia aérea da esfinge acima mencionada, que foi tirada de um balão de ar quente nos anos 1920 e também sugere tal abertura no topo do edifício, é muito mais válida. O que é particularmente intrigante é o fato de que o crânio da estátua é claramente diferente do resto do corpo. A cabeça humana parece vulgarmente pequena em relação ao corpo do leão. A razão para essas proporções impressionantes ainda não foi decifrada. Alguns especialistas acreditam que a grande esfinge de Gizé originalmente tinha uma cabeça diferente, muito maior. Entretanto, essa tese também é apoiada pelo fato de que o crânio parece significativamente menos desgastado do que o resto da estátua, mesmo que a cabeça, ao contrário do resto do corpo, não tenha sido coberta por camadas protetoras de areia por séculos. Embora nós não saibamos por que a cabeça da esfinge parece tão única, é possível que ela possa ter sido simplesmente uma grande estátua de um leão no início. Entretanto, como o Egito mudou de mãos ao longo de milhares de anos, um dos governantes egípcios pode ter encomendado que a cabeça fosse mudada de acordo com sua aparência. Embora não tenhamos evidências para tal teoria, ela certamente estaria dentro do reino das possibilidades. Uma ocultação deliberada? Algumas pessoas levam esta linha de pensamento ainda mais longe. Alguns consideram provável que uma segunda estátua tenha existido uma vez ao lado da atual esfinge de Gizé. Na verdade, não era incomum nos costumes egípcios antigos ter 2 leões de pedra agindo como guardas do portão para a vida após a morte. Em detalhes, há até mesmo alguns esboços seculares mostrando um planalto de Gizé como não apenas um, mas 2 crânios de pedra saindo da areia do deserto. Um morro de areia perto da esfinge é, portanto, consistentemente creditado como a cobertura de sua contraparte enterrada e esquecida. Entretanto, os pedidos oficiais para examinar o monte de areia em questão, usando instrumentos modernos de medição, sempre permaneceram sem resposta por parte das autoridades oficiais. Algumas pessoas suspeitam que as autoridades governamentais sabem há muito tempo da existência de uma segunda esfinge e de uma cidade escondida abaixo do Planalto de Gizé. Se você seguir essa linha de pensamento, no entanto, as instituições estão dispostas a manter esses fatos em segredo a todo custo. Existe alguma coisa adormecida sob as areias do deserto que mudaria a história para sempre. Os egípcios tinham conhecimento secreto ou tecnologia avançada que nós não deveríamos ver, ou todas essas suposições não são nada além de teorias excitantes, mas enganosas? Nos diga o que você pensa sobre isso nos comentários. Certamente faria sentido para o governo egípcio esconder certos aspectos da história dos países. Afinal, você tem que ter em mente que o turismo é uma fonte principal de finanças para o governo egípcio. A grande razão pela qual os turistas continuam a se aglomerar na região é por causa do mistério que envolve as estranhas estátuas que foram deixadas para trás pelos antigos egípcios. Se esses mistérios fossem finalmente resolvidos, você pode esperar que o turismo veria um declínio acentuado, cortando efetivamente aos fundos do governo e ameaçando o país como um todo. Portanto, seria do melhor interesse deles manter certos aspectos da história em segredo. A questão do nariz. Enquanto o mistério de uma segunda esfinge e de uma instalação subterrânea ilude a nossa visão direta, um enigma específico em torno da enorme estátua é imediatamente reconhecível por todos: o nariz quebrado. Ao longo dos séculos, o mistério do nariz perdido alimentou tanta especulação que se tornou uma espécie de brincadeira corriqueira na cultura pop. Aqueles que são mais velhos certamente se lembrarão da famosa cena de Asterix e Cleópatra, na qual Obelix quebra acidentalmente o nariz da estátua enquanto a escala, mas deixando de lado as divertidas explicações do mundo dos desenhos animados e histórias em quadrinhos. O que realmente aconteceu com o nariz da esfinge? Uma lenda generalizada diz que a antiga estrutura egípcia foi alvo de tiros e danificada pelos soldados de Napoleão durante exercícios de artilharia. Entretanto, uma gravação em cobre da esfinge, que foi feita em 1738 pelo artista dinamarquês Frederik Ludwig Norden, já mostra o colosso sem nariz, que argumenta contra essa teoria. É mais provável que a estátua tenha perdido seu nariz vários séculos antes. Durante o período árabe,
A grande esfinge de Gizé foi decretada como o pai do terror entre os muçulmanos devotos. O grupo ainda praticava na época, venerando o edifício como uma divindade, e era detestado por alguns muçulmanos como uma idolatria blasfema. De acordo com o relatório do historiador árabe Al-Makrizi, o ódio de um sheik devoto à esfinge acabou culminando com ele batendo o nariz à estátua em 1378, em um ataque de raiva. Afirma-se que o homem foi linchado por uma multidão furiosa. O Salão de Registros. Como já dissemos antes, algumas pessoas suspeitam que a cabeça da esfinge já foi equipada com uma passagem secreta que leva a uma cidade subterrânea escondida. De acordo com uma antiga lenda, no entanto, há outra passagem secreta nas imediações da esfinge que revela a entrada para o chamado Salão de Registros. De acordo com esse mito, esta é uma antiga biblioteca que abriga praticamente todos os segredos do conhecimento dos antigos egípcios. Outras pessoas até assumem que o Salão dos Registros contém as obras coletadas de outra civilização, que é completamente desconhecida hoje em dia. Acredita-se que o acesso a esse tesouro escondido de conhecimento está na frente das patas da esfinge. Embora a maioria das pessoas tenha descartado essas lendas como contos de fada modernos, alguns pesquisadores americanos queriam chegar ao fundo dos emocionantes contos, de uma vez por todas. Portanto, os especialistas cavaram 7 metros de profundidade no chão, em frente às patas da estátua. Embora os homens não tenham descoberto um túnel secreto, as medidas sísmicas indicavam a existência de câmaras sobre a esfinge. Oficialmente, no entanto, essas poderiam ser simplesmente cavidades naturais. Como escavações, perfurações e explosões sempre abrigaram o risco de danificar a esfinge, a autoridade egípcia de antiguidades proibiu todos os outros projetos de pesquisa. No entanto, mais uma vez, devemos entreter a ideia de que eles podem ter cancelado essas escavações por razões mais óbvias, como por exemplo, o fato de serem potencialmente prejudiciais às finanças do país. Para que servia a esfinge? Considerando o fato de que a grande esfinge de Gizé é uma das estruturas mais proeminentes da antiguidade, parece mais incrível que hoje não possamos dizer qual o propósito que a impressionante criatura híbrida do homem e do grande felino uma vez serviu. No mundo dos egiptólogos, uma grande variedade de explicações para essa questão extremamente excitante surgiu ao longo do tempo. Por um lado, é concebível que a esfinge foi concebida para guardar e proteger o planalto de Gizé. Outros historiadores não veem um guardião de pedra na estátua, mas a imagem de uma antiga divindade egípcia, como o deus do céu Horus. Entretanto, a esfinge também pode mostrar uma forma idealizada do faraó Khefren, que também era considerado como um ser divino entre a população egípcia antiga. Qualquer que seja a verdadeira inspiração por trás da esfinge, nós podemos nunca saber. A verdade é que certamente é muito mais do que se vê quando se trata das relíquias do Antigo Egito. Certamente é uma riqueza de informação e conhecimento que está apenas esperando para ser descoberta, mas por uma razão ou outra, parece que estamos proibidos de cavar mais a fundo, tanto física como metaforicamente falando. Muito bem, pessoal, agora é a sua vez. Quais são seus pensamentos sobre a grande esfinge de Gizé? Você acha que é possível que as câmaras secretas fiquem debaixo da estátua, ou mesmo uma cidade subterrânea inteira? Nós estamos ansiosos pelos seus comentários. Se você gostou da nossa excursão ao misterioso mundo dos antigos egípcios, por favor, dê um joinha neste vídeo. Além disso, não se esqueça de se inscrever e clicar no sino para que você nunca mais perca um vídeo. Obrigado por assistir, tenha um bom dia e até a próxima!